Prefeito, estou vendo aqui que as coisas não se entendem entre o governo do estado e o governo do município. Agora também o próprio Bruno Covas também já não está mais envolvido com as informações, com as coletivas da imprensa, e São José também teve problema, enfim, né? Situação complicada, né, prefeito? Olha, Clemente, eu tive terça-feira no comitê de enfrentamento, provavelmente o Bruno Covas deve ter tido a mesma recepção que eu tive lá, né? E aí ele tomou essa decisão também. Pessoal muito fechado, né? Pouco diálogo, realmente a gente não teve nem a oportunidade de mostrar os erros que estavam acontecendo no ESUS, e depois me surpreendi com essa posição do Bruno Covas também, né? Mas na verdade isso já tem acontecido em várias cidades, aqui mesmo, por exemplo, na região do litoral, onde nós temos bares e restaurantes abertos, né? Então está ficando cada vez mais difícil se sustentar a questão do Plano São Paulo, até por conta da diferença das regiões. O Plano São Paulo, lá atrás, no dia 17 de abril, vale lembrar, eu falava da importância de se dividir em regiões. 45 dias depois, o Plano São Paulo resolveu dividir em regiões. Agora, 30 dias atrás, eu encaminhei para o comitê a importância de se dividir em sub-regiões. E eles insistem em não dividir. Então, vou dar um exemplo. A nossa região aqui, São José, Jacareí, Caçapava, seria uma. Litoral, outra. Lá o fundo do Vale, Cruzeiro, outra. Taubaté e Serra, outra região. Então, dividir em sub-regiões. Também na sexta-feira, o comitê negou essa divisão em sub-regiões, né? Isso, mais uma vez, eu alerto, é um erro, algo que tem que ser corrigido. Erro de quem, prefeito? São Paulo. É um erro do comitê de enfrentamento na análise da epidemiológica da pandemia. A situação das regiões, num primeiro momento, se olhava o estado como um todo. Eu já divide regionalmente. A doença está acontecendo de forma diferente em cada região da cidade. Muito bem, 45 dias depois, eles resolveram fazer. Hoje eu digo, divide por sub-região. Tem que ter aqui sub-regiões aqui no estado, aqui na região do Vale, assim como em outras regiões do estado de São Paulo. Eles insistem em olhar tudo como uma região. A velocidade da doença é outra, inclusive da melhoria das condições epidemiológicas. Eu vou dizer para você, a situação de Jacareí, São José é muito diferente da de Cruzeiro, por exemplo, hoje. Cruzeiro tem um agravamento dos casos, enquanto São José, Jacareí, em relação a óbitos, internações, os dados são menores. E o Plano São Paulo insiste em analisar tudo dentro de uma única cesta. Está errado de novo. E o que fala o governador João Dória? Porque, na verdade, é político, né? E quando se fala em parte técnica da medicina, da saúde, desse comitê que analisa isso, é uma coisa. Agora tem o governador João Dória também, que é o contato direto com você, como prefeito de São José dos Campos. Olha, Clemente, o governador e a equipe do governador têm insistido na questão dos dados técnicos do comitê. São José tem um grande comitê, né, também de enfrentamento. Eu confio nos dados que nós temos. Vocês viram aqui, acompanharam. Nós tivemos várias falhas no ESUS, que inclusive foi o que ocasionou que a nossa região não ficasse na fase amarela pelo Estado, né? Ao corrigir essas falhas, o que nós fizemos aqui, porque temos acesso aos dados, temos acesso à informação, temos um grande sistema de BI feito pelo IPLAN, onde a gente acompanha dia a dia, inclusive de forma mais precisa do que os critérios utilizados pelo comitê. Então, o governador confia e aposta todas as suas fichas dentro da equipe do comitê. Sim. E, ao meu ver, deveria escutar as outras cidades, os outros comitês, de uma certa forma, passa até uma sensação, dentro do comitê, talvez tenha sido isso que o Bruno Covas sentiu, até de arrogância, como se as sugestões que as cidades levam fossem menores em relação àquilo que o Estado, através do comitê. Ninguém é o dono da razão. É importante que se escute, que se veja, que se acompanhe, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Repito, hoje São José dos Campos, e eu vou aqui já antecipar, amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou fazer uma coletiva onde nós vamos apresentar os dados corretos que a cidade tem e epidemiológicos, muito mais precisos do que aqueles que vêm através do ESUS, né? Que foi esse sistema que já ontem e anteontem teve falha mais uma vez e que é utilizado pelo Plano São Paulo. Então, agora é o momento de aprimorar e a gente quer contribuir, mostrando inclusive que a análise epidemiológica feita na cidade de São José dos Campos tem muito mais precisão para acompanhar a doença do que esta análise feita pelo Comitê Estadual. Prefeito, Taubaté também publicou um decreto flexibilizando, né, o comércio e poder voltar a funcionar bares, restaurantes como São José dos Campos. Mas depois desta reunião, né, nesta semana, voltou atrás. O senhor não. O seu decreto continua valendo. Por quê, prefeito?
Olha, essa razão cabe ao próprio prefeito Júnior Ortiz. Ao meu ver, a situação de Taubaté não é igual à de São José. São José está numa situação muito melhor do ponto de vista epidemiológico, mas até porque a doença vai chegando até o fundo do vale com outro caminho, mas aí isso tem que ser perguntado para o Júnior Ortiz e o comitê dele, porque eu imagino que ele tomou a decisão baseado cientificamente no que o comitê apontou para ele e deve ter voltado atrás também, porque o comitê dele, aqui a gente só toma as decisões baseadas no que o nosso comitê aponta, baseado no que os nossos dados e as nossas informações apontam. Talvez ele tenha novas informações, não sei, cabe a ele responder essa pergunta. O que eu entendo também, prefeito, que dá a impressão que de repente tem um outro prefeito de São José dos Campos, prefeito do governo do estado de São Paulo, porque você não consegue administrar, você tem os números em mãos, você acaba trabalhando com isso, sabendo a realidade do seu município, e o estado contesta isso. Só que na justiça, o estado prevalece e você acaba perdendo. Como é que fica essa história? Como é que fica governar uma cidade como São José dos Campos diante de um impasse tão grande como esse na saúde hoje? Olha, Clemente, hoje, antes de vir à rádio, eu ofereci mais uma sugestão ao secretário Vignoli, que o Plano São Paulo passasse a partir de agosto a ser orientativo, principalmente para cidades que não têm a infraestrutura como São José. Nós temos uma grande equipe de controle epidemiológico, estamos fazendo a lição de casa, não é à toa que São José dos Campos, entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo, é a que tem o menor número de óbitos por habitante. Você falou aqui de São Paulo que tem 9 por 100 mil, nós temos 2,5 por 100 mil, 2,5 por 100 mil, ou seja, praticamente 4 vezes menos óbitos por habitante do que a cidade de São Paulo, e a menor taxa de mortalidade entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo. Isso é graças à competência da nossa equipe e, claro, a participação da população que tem feito a sua parte, né? E a gente quer reforçar que isso aconteça. Clemente, entre as 25 maiores cidades do Brasil, São José é a 25ª, nós somos a antepenúltima cidade em taxa de mortalidade. Perdemos, acho que, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, que a doença ali ainda está se agravando, esse número Porto Alegre provavelmente vai crescer e vai passar o nosso número, ou seja, a gente ao longo da pandemia ainda tem grande chance de ser entre as 25 maiores cidades do Brasil com a menor taxa de óbito. Isso é fruto do sucesso das nossas ações. Um hospital de retaguarda construído em 35 dias, um hospital definitivo, com participação da iniciativa privada. Clemente, nesse momento nós temos todas as pessoas atendidas na iniciativa privada ou pública recebem telefonemas dos nossos agentes, dos nossos médicos e também dos nossos profissionais que estão nos ajudando nas faculdades. Qualquer surto que aconteceu dentro dos asilos, que tem asilos privados ou asilos públicos, a gente já retirava aquela pessoa, isolava ou fazia o contrário, retirava as pessoas saudáveis. Hoje as casas dos idosos que não estão funcionando estão servindo para acolher esses idosos que têm algum tipo de surto em qualquer tipo de asilo. Ações que a gente tem feito, às vezes até não muito amplamente divulgadas, mas que a gente tem a convicção de que está tomando cada atitude certa para preservar o maior número possível de vidas de uma doença que é gravíssima. A gente não pode negar aqui a doença e ao mesmo tempo nem entrar numa situação de pânico, né, na cidade. Então a gente precisa manter a cidade viva, ativa, até do ponto de vista da saúde, da economia e até mesmo do ponto de vista psicológico, né, Clemente? A gente vê, ontem eu tive a oportunidade de almoçar fora, fui num restaurante almoçar, né, e encontrei algumas pessoas e precisa ver a alegria das pessoas apenas pelo ato de sentar. Almoçar fora foi em São José dos Campos? Foi em São José dos Campos, né? Entendi. Também depois saí, fui tomar um cafezinho, né, numa cafeteria ali perto do restaurante, encontrei com mais gente da população bem longe, colocando todos os cuidados, só de ver a alegria das pessoas de poderem sentar numa área externa e tomar um café faz toda a diferença também para a vida das pessoas, sem contar a alegria dos proprietários e dos funcionários que estavam tendo a oportunidade de voltar. Todos voltando timidamente, o que está correto, ainda de forma tímida. Aí eu, por exemplo, no restaurante que eu fui, os próprios proprietários estavam servindo, ainda eles não chamaram todos os funcionários de volta, fazendo as coisas aos poucos, do jeito certo, do jeito de São José. É isso que a gente precisa, fazer passo a passo as ações e a população continuar
tomando os cuidados. Não acabou a quarentena, nós devemos continuar usando máscara, mantendo o distanciamento, saindo. Ninguém é obrigado a ir no cabeleireiro, né? Por exemplo, você, Clemente, eu sei que você gosta de manter sua cabeleira sempre em dia, mas se você achar que você não está seguro... Sempre sobra, né? Se você achar que você não está seguro, não vá ao cabeleireiro. Se você não quiser ir ao restaurante, continue pedindo no delivery. Se você quiser ir à academia de ginástica, aí o Clemente também, né? Vá à academia. Se não precisa, não vá. Vai se você não louco, sentir, e se for, cobre do estabelecimento que cumpra as regras, porque é assim que a gente vai conseguir avançar até a chegada da vacina, que está sendo anunciada aí agora para janeiro. Tem vacina russa aí, que já diz que vai ficar pronta em agosto, a vacina inglesa, então até a chegada da vacina. A cidade tem que continuar atuando, vivendo com todos os cuidados para que a gente tenha o menor dano possível, o menor número possível de pessoas contaminadas e também a óbito. Até agora, todas as ações têm sido bem sucedidas, por isso que a cidade, mais uma vez, é exemplo no enfrentamento da pandemia. Prefeito, então o senhor vai manter a cidade na fase laranja. Como uma boa jornalista, você já quer saber o que eu vou anunciar amanhã, às 10 horas da manhã, né? Mas tem muitas novidades amanhã, Giovana, e vai ser um prazer ter a Jovem Pan lá, para a gente poder dar todos os detalhes amanhã sobre quais serão os próximos passos que a cidade já vai respondeu, seguir faz laranja, no enfrentamento da pandemia. Já respondeu já, viu?